Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma peça que vocês podem usar aí tanto no inverno quanto no verão. Eu fiz esse chale ou saída de praia com o Euro Roma 4 mm, porque a intenção aqui da pessoa, né? Isso aqui foi uma encomenda que eu fiz, e a intenção da cliente era usar tanto como saída de praia. Agora, quando começa a acabar o verão, né? Quando você sai à noite, dá aquele friozinho, aquele arzinho mais fresquinho, né? Mais gelado, dependendo da região, dá para colocar um chale por cima, então, né? Para usar esse chale aqui, que não vai ficar tão quente, e também dá para usar como saída de praia, porque você amarra na cintura aí e fica lindíssimo. Eu gastei meio cone, tá? Desse daqui, ó. Esse daqui é o Euro Roma, né? Eu gastei meio cone, ou seja, um inteiro daqui vocês conseguem fazer duas peças como essa que eu fiz. O meu ficou com 85 centímetros de altura e 1,60 m de largura. Então, e ainda coloquei as franjas, tá? Então, para vocês verem aí como que rende, tá? Esse modelo. Lógico, se vocês forem usar aí com outros fios, vai depender da agulha que vocês forem usar, e aí a quantidade de fios que vocês vão usar vai ser diferente do que eu usei aqui. Até para quem é iniciante no crochê, essa peça é fácil de fazer, tá? E eu sugiro, quem tá começando pode ir me acompanhando, que vai ficar bem facinho aí de acompanhar a videoaula. Olha aqui, ó, a gente vai fazer o anel mágico. Eu vou puxar aqui, ó, a primeira laçadinha, faço primeiro um nozinho aqui inicial, e aí então eu vou trabalhar nesses dois fios aqui, ó. Pode fechar um pouquinho aqui, ó, o anel mágico, para ficar mais fácil de trabalhar. E aí eu vou fazer duas correntes. Vou fazer um ponto alto, trabalho uma correntinha, e agora eu vou trabalhar dois pontos altos juntos, é aquele que a gente não dá a última laçada. Eu vou segurar a última laçada aqui e vou fazer o segundo ponto alto. Agora sim, eu vou dar uma laçada e vou puxar os três fios juntos. Mais uma correntinha, vou fechar mais o meu anel mágico, e aí vou fazer mais dois pontos altos juntos aqui, ó. Vou segurar a última laçada e vou fazer o segundo ponto aqui em seguida, ó. Agora eu fiquei com os três fios e puxo tudo de uma vez. Fecho aqui o meu anel mágico. Terminando a peça, eu tenho que arrematar esse fio bem direitinho, tá? Dar uns 3 nós, para que não solte esse início da peça aqui, tá? Viro o meu trabalho. Olha só o que eu vou fazer, ó. O meu fio terminou aqui, né, na pontinha, e eu preciso jogar aqui para esse espaço da correntinha para começar a segunda carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou puxar a primeira laçada. E agora eu venho pro espaço da correntinha e faço mais um ponto baixíssimo aqui, ó. Então, ele vai ficar assim. Vou subir duas correntes e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e ainda nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos. Agora, o ponto alto é normal, tá? A gente termina o ponto alto normal, ó. Então, eu fiz dois pontos separados por uma corrente aqui no espaço dessa correntinha. Vou trabalhar uma corrente e venho aqui para o espaço da próxima correntinha para trabalhar de novo dois pontos, uma corrente e mais dois pontos aqui dentro. Vou fazer a terceira carreira, eu vou virar o meu trabalho e novamente eu vou precisar começar. Ah, eu fiz uma só, um ponto alto só, gente. Tem que fazer os dois pontos aqui, desculpem, eu nem vi aqui, ó. Tá? Dois pontos, uma corrente, dois pontos. Agora sim, eu viro o meu trabalho e vou começar de novo o trabalho aqui no espaço da correntinha, ó. Agora eu vou jogar o meu fio aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, como na carreira anterior, né? E de novo aqui pro espaço da correntinha. Vou subir as duas correntes. Vou fazer aqui mais um ponto alto, uma corrente e dois pontos altos aqui no mesmo espaço.
Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho para esse espaço aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, ou se vocês preferirem fazer um ponto baixo, também pode fazer um ponto baixo, tá? Aqui tanto faz, ou ponto baixo ou ponto baixíssimo. Mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, e o próximo espaço aqui, né, que seria o último, a gente vai trabalhar 2 pontos, como no começo, 2 pontos, uma corrente, ó, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Vai ficando assim, tá? Viro o meu trabalho. Toda lateral a gente faz isso, ó, 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Então, para começar, eu tenho que jogar sempre o meu fio aqui, ó, pro espaço da correntinha. Eu passo pelo primeiro ponto e depois eu vou pro espaço da corrente aqui e faço sempre aqui o ponto baixíssimo, tá? Então, a nossa lateral vai ficar assim, ó, tá? Do nosso chale. Subo as 2 correntes. E aqui eu vou fazer os 2 pontos, né, que é esse espaço aqui da correntinha, essas 2 correntes, um ponto aqui, ó, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, todo início é igual. Agora, eu já vou fazer, ó, tá vendo como a gente já trabalhou aquelas 4 correntinhas aqui? A gente vai fazer já o corpo, então, do nosso chale, pra ficar esse ponto aqui, ó. Tem gente que fala que é ponto rede, né? Ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no espaço das correntes aqui e faço ou ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? Vocês vão decidir aí o que vocês preferem. Mais 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas. Venho pro próximo espaço aqui de correntes e faço aqui o pontinho, tá vendo, ó? Então, ele já tá fazendo, né, o desenho, então, aqui do nosso chale. Para eu chegar aqui, vou fazer mais 4 correntes, 2, 3, 4 correntes, e vou pro último bloquinho aqui, ó. 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos aqui no mesmo espaço. Bem fácil, né? E, gente, agora é só seguir o nosso chale e fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Vocês vão fazer, quem vai determinar a quantidade vai ser vocês, porque vocês vão ver o tamanho que vocês querem fazer aí, tá? Aqui, ó, vou fazer mais um com vocês, ó, vou jogar o meu fio aqui para esse primeiro ponto. Aqui, ó, primeiro, vou jogar pro espaço da correntinha. E agora eu faço as 2 correntes, o meu ponto alto, uma corrente, mais 2 pontos aqui no espaço, né, da correntinha. Então, o meu início tá aqui, ó. Tá vendo a lateralzinha? Vai ficar sempre assim, ó. E agora eu começo com as correntes. 1, 2, 3, 4. Venho pro espaço da correntinha, vou fazer o ponto baixo aqui. Mais 4 correntes, 2, 3, 4. E vou fazendo isso em todos os espaços de correntinhas, né? 2, 3, 4. Ó, último espaço. Olha só, tá vendo? Só a gente fazendo isso daqui, ele já vai aumentando sozinho. A gente não precisa ficar aumentando, contando, né, carreiras, correntes e pontos para aumentar. Automaticamente a gente vai aumentando aqui a nossa, e vai fazendo o formato, né, do nosso, fica um triângulo, do nosso chale, ou da nossa saída de praia aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, faço o último espaço aqui, ó, o último bloquinho. Seria um leque aqui, né, na verdade. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Então, gente, por isso que eu falei, qualquer fio que vocês trabalharem, qualquer agulha que vocês trabalharem, o que vai ter, quem vai escolher vai ser vocês. Eu fiz aqui de barbante porque foi a escolha da cliente, tá? Como ela vai usar na praia, então vai ficar uma coisa mais rústica, né? Ó, vou voltar aqui o trabalho e só continuar. Então, eu fiz assim, ficou maravilhoso, vocês veem o caimento, como é que fica, né?
Como eu sempre pergunto para vocês aqui nos vídeos, qual peça que vocês querem que eu traga aqui nas aulas. Então, muita gente está pedindo peças de verão, já tem algumas pessoas já pedindo meia estação. Então, essa peça aqui, e já tem gente pedindo de inverno, né? Então, essa peça aqui, ela se encaixa em todas as estações, porque vocês podem usar, né, de dois jeitos, pode ter duas formas para vocês usarem aí, e podem usar aí em qualquer estação, tá? Claro, se vocês quiserem fazer para inverno, né, podem usar uma lã aí bem quentinha e vai ficar um chale também maravilhoso. E é isso, se vocês tiverem mais alguma sugestão de peças que vocês querem que eu traga aqui pro canal, vocês podem colocar aqui que eu tô trazendo, tá? Aos poucos eu vou conseguindo trazer. Tem pessoas que perguntam pra mim como que eu consigo fazer as coisas tão rápido. Gente, eu ainda acho que eu faço muito devagar, porque eu também trabalho fora. E não sei como que eu dou conta de fazer tudo, mas é uma delícia, é uma terapia. Coloca aqui nos comentários também como que vocês fazem o crochê de vocês, se vocês vendem, se vocês fazem como terapia, se vocês doam as peças, porque eu sei que tem muita gente que faz crochê aí para doar, né? Ou tem gente que faz próprio para casa mesmo, né? Quem tá começando a fazer peças de vestuário, tenho várias aulas aqui, vários modelos de peças, principalmente de blusas, assim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vocês vão conseguir fazer, porque tem muita gente colocando aqui que nunca tinha feito peças nenhuma de vestuário e que com as minhas aulas conseguiu fazer aí suas primeiras blusas, seus primeiros vestidos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!